Carvalho e o vídeo de hoje não é sobre o mini índice. Algumas pessoas me perguntaram: Gi, faz um vídeo falando de como você está operando Nasdaq. Porque eu tô quebrando a cabeça aqui no índice, só tomo stop, quero operar lá fora, aquela coisa toda. Então, primeira coisa, deixando bem claro, eu ainda não tenho propriedade para ficar ensinando o mercado global. Eu também estou aprendendo, estou lá dando os meus primeiros passos. É óbvio que eu estou usando o meu operacional, a mesma forma que eu opero, só que eu tenho que conhecer os ativos, entender como eles se movimentam. Mas, como algumas pessoas têm me pedido, eu resolvi mostrar hoje o que eu vejo. Na verdade, é exatamente a mesma coisa que eu falo para vocês de mini índice, a mesma leitura, a mesma dinâmica de estrutura de preço, eu não faço nada diferente. Então, eu não sei se vocês viram, eu cheguei a postar um vídeo curto dessa venda, e eu estou nessa compra, inclusive, né, o mercado dá aquela pausa lá de horário, já abriu de novo e está aqui ainda na mesma operação. Então a venda, eu fiz a venda nesse cruzamento de queda, tudo me dava condições, com exceção a não ter ainda um topo mais baixo. Então, eu vou explicar para vocês por que eu resolvi fazer essa venda. Então aqui eu tinha um movimento ascendente. Vocês estão percebendo? Eu tenho um movimento ascendente, batia nas médias e voltava. Então aqui eu tinha um movimento ascendente. O preço fez um movimento de alta, lembrando que nós estamos aqui em região de máximas, né? Quase que todo dia aí Nasdaq rompendo máximo. Então é natural ter uma correção. Mas nem foi esse o motivo principal. A questão é que quando acontece esse cruzamento, ele acontece já rompendo o fundo anterior do movimento. Eu não tinha um topo mais baixo ainda, mas ele já rompeu o fundo. E fez isso abaixo da média macro. Então isso me deu mais segurança para fazer a minha entrada. Inclusive vocês podem até me perguntar: Gi, mas e o pivô estava no caminho? De verdade, eu coloquei o pivô, eu estou analisando ainda o quanto ele, como que eu posso dizer, ele funciona de fato, se é bom, se vale a pena ou não. Eu não considero ele ainda relevante para deixar de fazer uma entrada por conta do pivô. Então ele está aqui para eu seguir analisando se segura, se não segura nessa região. Então eu fiz minha venda, como vocês viram, para quem viu, fiz parcial, fui conduzindo, e geralmente eu faço o que eu sempre conduzo na média de 21, essa forma que eu costumo operar. Eu devolvo mais? Sim, eu devolvo mais. Só que com isso eu consigo esticar o trade por mais tempo, eu consigo me manter na tendência por mais tempo. Aí o que acontece? Aí eu saí do trade, ok? Aí deu esse gatilho de compra. Quando dá o cruzamento de compra, ele já dá mais alto que o topo anterior. Mas, como ele vinha num movimento forte de queda, eu preferi esperar. Se eu tivesse feito a entrada nessa compra, ela seria errada? Não, porque eu não consideraria ela errada. Eu tinha fundos mais altos, eu tinha o MACD já comprador e esse cruzamento aconteceu um pouquinho acima da média macro. Nesse momento eu achei que estava muito justo na média macro e podia ser simplesmente um pullback no renco maior, né? No que vamos dizer assim, no que seria o macro. Então eu preferi não entrar e esperar esse movimento. E aí quando ele faz o movimento de queda e deixa esse pullback, aí sim eu fiz a entrada. Então essa compra aqui eu fiz a minha entrada no pullback. Só que aí ele andou, eu fiz uma parcial mais rapidinha para ficar mais tranquila no trade e a partir daí eu fui protegendo. Eu deixei sempre abaixo da média de 21 e conforme ele vai andando a meu favor, eu fui protegendo. Então veja que agora, ele tá aqui um pouquinho abaixo, né? Um pouquinho abaixo do último fundinho que ele fez aqui. Eu vou fazendo assim. Ele já chegou a me pagar pouco mais de $20, $22 nesse trade aqui. Gi, por que você já não saiu? Porque a minha intenção nesse momento não é ganhar dinheiro, é aprender, é fazer a coisa do jeito certo, entender o movimento. Se eu mantenho a proteção dessa forma, eu vou sempre devolver muitos pontos, vou conseguir ficar mais tempo no trade, estender um pouco mais, então eu tô fazendo dessa forma, buscando não ter prejuízo, claro, sempre tentando sair positivo ou livrar pelo menos, né, o meu risco. E se ele for a favor, ok. Então tá aqui, tá protegido, e aquilo que eu falei, ele fez o movimento, voltou e deu um pullback. Eu prefiro entrar no cruzamento do que no pullback, mas como eu falei, essa entrada estava muito em cima da macro. Então eu falei, a chance de ser um pullback é muito grande, então eu prefiro entrar um pouco mais de segurança. E aí eu fiz a minha entrada de pullback. Então aí eu tô deixando aqui o trade fluir e tá aqui protegido. Se ele voltar, ele me tira.
e se ele for a meu favor, eu vou protegendo conforme ele vai andando. Então é isso que eu tenho feito. Eu não estou operando muitos ativos, eu estou em Bitcoin e Nasdaq principalmente. Dow Jones eu estou mais estudando do que operando, e estou evitando os pares de moeda, porque senão é coisa demais para fazer, e aí eu acho que começa a bugar a análise ali, porque você fica o tempo todo analisando um monte de coisa ao mesmo tempo, associando isso com o mercado tradicional. Lembrando que eu não opero, não fico, né, fazendo entradas à noite, então, tô aqui, tá conduzindo, ok, não preciso ficar olhando, já tô protegido, então eu não faço nada. Agora ficar, né, analisando ativo para operar à noite, isso eu não faço, que é um combinado que eu tenho aqui em casa. Então hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. O ativo que eu mais opero, sem dúvida, é Nasdaq, que é o que eu estou mais confortável em entender a movimentação dele, acostumando com o padrão de movimento dele, e estou curtindo bastante. Muitas pessoas me perguntaram, então só para reforçar, é exatamente o mesmo operacional que eu uso, com exceção que eu não uso VWAP, aqui eu só uso MACD, não tem estocástico, e eu estou analisando e vendo como está a movimentação, se eu preciso ajustar alguma coisa ou não, mas para mim está funcionando super bem dessa forma, não entendo que tenha necessidade de mexer em nada por enquanto não. Então é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, aproveita para se inscrever agora. Se não me segue nas redes sociais, tem link na descrição. E qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.